Olá, boa noite. Eu sou a Vânia Munhato de Vasconcelos e estou aqui fazendo excepcionalmente no Facebook o que eu tenho transmitido diretamente no meu canal do YouTube, mas eu vim fazer uma amostra aqui para vocês do Face da obra Conduta Espírita, que tenho trabalhado, estudado capítulo a capítulo, disponibilizando numa playlist específica com o nome da obra. Conduta Espírita é um livro pequenininho do médium Valdo Vieira com o espírito André Luiz. Então são pequenos capítulos falando sobre como o espírita deve, uma sugestão de André Luiz, se comportar no mundo, nos diversos meios em que nós acabamos nos envolvendo, na família, no relacionamento, no trabalho, enfim, várias áreas da nossa existência. Então, hoje eu farei uma pequena leitura de cada parágrafo com comentários a respeito do capítulo 15 da obra Conduta Espírita, repito, cujo título chama-se Na Imprensa. Então, vamos lá. Escrever com simplicidade e clareza, concisão e objetividade, esforçando-se pela revisão severa e incessante quanto ao fundo e à forma de originais que devam ser entregues ao público. O patrimônio inestimável dos postulados espíritas está empenhado em nossas mãos. Então, André Luiz sugere que quando os espíritas forem fazer materiais, trabalhos de exposição de conteúdos espíritas, para serem objetivos, resumir bem, fazer a coisa de uma forma bem compreensível para quem vai recepcionar aquele conteúdo, e esforçar-se, como ele fala aqui, pela revisão severa e incessante, ou seja, faz com cuidado, faz com atenção, capricha, para que o conteúdo não saia equivocado, não saia errado. E claro, capricha também na forma de falar, na forma de escrever, enfim. Faça um material que seja sóbrio, cativante e que possa ser útil para quem acessar. E aí ele fala, né, sobre o patrimônio inestimável dos postulados, está nas nossas mãos, sob nossos cuidados, sob nossa responsabilidade. Então precisamos ter esse capricho na divulgação da doutrina. Empregar com parcimônia e discernimento a força da imprensa, não atacando pessoas e instituições, para que o escândalo e o estardalhaço não encontrem pasto nas nossas fileiras, em nossas fileiras. O comentário desairoso, pouco gentil, indelicado, desencadeia a perturbação. E aqui ele também está sendo bastante gentil em nos alertar para que nós não ataquemos, não vamos fazer acusações, apontar dedos, fazer críticas pejorativas. A crítica construtiva é uma coisa, a crítica pejorativa é outra coisa. Então, ele não quer que nós utilizemos o espaço da imprensa, ou seja, da divulgação da doutrina, como local onde o escândalo e o estardalhaço, palavras dele, sejam utilizados dentro da doutrina espírita como ele fala que o termo, como é que ele diz? Pasto em nossas fileiras, onde aqueles que puderem vão se alimentar do que é negativo dentro da doutrina. Muito importante. Selecionar atentamente os originais recebidos para publicação em prosa e verso de autores encarnados ou de origem mediúnica, segundo a correção que apresentarem quanto à essência doutrinária e à nobreza da linguagem. Sem o culto da pureza possível, não chegaremos à perfeição. Começando a última frase, nós temos que buscar a perfeição. Que perfeição? A perfeição dentro das nossas imperfeições, das nossas limitações, claro, mas o máximo de qualidade para utilizar a doutrina, para ser divulgada a doutrina. Então, quando ele fala selecionar atentamente os originais recebidos, tanto de encarnados quanto de desencarnados, que este material ele seja, quanto à essência doutrinária,
tenha nobreza de linguagem. Então, você não vai utilizar uma linguagem chula, uma linguagem que não dê um conteúdo agradável, útil, sobretudo útil para o nosso ouvinte ou leitor. E então, o André tem muito cuidado com esses comportamentos do espírita na nossa vida no mundo com relação à sua própria conduta. Outro parágrafo. Sistematicamente despersonalizar ao máximo os conceitos e as colaborações, convergindo para Jesus e para o Espiritismo o interesse dos leitores. O personalismo estreito ensombra o serviço. Ora, ele está aqui dizendo, para de personalizar as coisas. Eu, por exemplo, nos meus vídeos, eu chego aqui e sempre digo, olá, eu sou a Vânia Munhato de Vasconcelos. Ok, para você saber quem está falando, quem é essa pessoa que está passando esse conteúdo. Mas não é para puxar o conteúdo para a Vânia, ou para o fulano, ou para o Beltrano. É para quem? A doutrina espírita, no caso específico aqui, para a obra Conduta Espírita, do médium Valdo Vieira e do espírito André Luiz. Então, você tira a personalidade e coloca o conteúdo na doutrina. É para o leitor, no caso nosso aqui, para o ouvinte, prestar atenção no conteúdo doutrinário, espiritismo, e não na pessoa, seja ela qual for, o nome do fulano, o nome da fulana se tornar mais importante do que a doutrina. Por fim, no último parágrafo deste pequeno capítulo, André Luiz diz que purificar, quando não se puder abolir, o teor dos anúncios comerciais e das notícias de caráter mundano. A imprensa espírita cristã representa um veículo de disseminação da verdade e do bem. Então, muita gente, por exemplo, tem canal no YouTube. Eu tenho canal no YouTube. As pessoas que vivem de se tornar influencers ou fazerem da sua vida do canal do YouTube um rendimento, elas vão colocar anúncios, elas vão monetizar. Eu não faço isso, não sei como funciona na prática, eu realmente não faço. Mas o que ele está dizendo assim, ó, purificar, quando não puder abolir, tenta que a propaganda, se não puder eliminar, abolir, eu não vou fazer. Se não puder abrir mão da divulgação, por exemplo, na rádio, a rádio, no meio de um programa que está fazendo uma divulgação espírita, terá propaganda. Tenta que pelo menos aquela propaganda não seja de algo como ele fala aqui, ó, caráter mundano. Então vamos dizer, você está fazendo lá uma entrevista, já aconteceu comigo de ter entrevista e no meio da entrevista fazer uma propaganda de armas de fogo ou de determinado tipo de hotel ou de sei lá, qualquer coisa mundana que vá baixar a tua vibração, que quebra o raciocínio, que dificulte o segmento do pensamento espírita que está sendo exposto e que por ser na imprensa, quando na imprensa que ele está falando de forma geral, fazer uma dificuldade, quebrar esse alinhamento doutrinário, sabe? De espiritualizar o conteúdo, para que isso não aconteça, até para evitar. Todo o capítulo que André Luiz fala nesta pequena obra, ele assina no final com uma passagem evangélica. Então, no dia de hoje, ele está citando Paulo em Timóteo 2, o versículo 3, 16. Diz Paulo nessa pequena frase aqui: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa, divinamente inspirada. Se uma frase, se uma escrita, se uma fala, uma divulgação, por menor que seja, ela tiver inspiração divina,
Eu mesma faço prece antes de começar o meu estudo aqui com vocês. Eu sempre procuro que o meu anjo de guarda, que Jesus me inspire a falar as coisas certas. Então, sempre que for inspirado, ela será proveitosa. É isso que André Luiz alinha com Paulo no final deste capítulo. Então, o capítulo 15, que se trata de na imprensa, foi feito agora e eu deixo vocês por uns minutinhos. Daqui a pouco eu volto, vou fazer o próximo capítulo, porque para vocês que estão fazendo acompanhamento pela primeira vez aqui no Facebook, depois que eu coloco no YouTube, quando eu faço no YouTube, eu faço capítulo a capítulo e vou deixar lá o capítulo 15 e daqui a pouco eu volto com o capítulo 16 que fala, o título é Na Radiofonia, que vai falar de programas de rádio, televisão, enfim. Eu já volto e espero contar com vocês daqui a pouco. Muito obrigada, até mais. Deixa eu encerrar aqui. Ai, como encerra, gente? Achei! Tchau, tchau!